Então, mais uma vez, boa tarde, né? Hoje é a defesa do trabalho de conclusão de curso do Wellington. É uma satisfação ter orientado esse trabalho e, sem mais delongas, eu deixo para a estrela, para o Wellington apresentar o trabalho aí hoje. É com você, Wellington. Ok, então vamos começar. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar essa apresentação primeiro agradecendo aos membros da banca pela oportunidade de apresentar este trabalho de conclusão de curso no curso de pós-graduação em inovação e tendências na educação, cujo tema é Percepções do Conselho da APA Serra da Caiçara sobre sustentabilidade digital e sua relação com a educação ambiental. Então, neste trabalho buscou-se identificar as percepções dos membros do Conselho Gestor em relação aos impactos das tecnologias digitais e como esses aspectos dialogam com a educação ambiental. Bom, então vamos a uma contextualização, né, e problema de pesquisa. Transformação digital. Atualmente nós vivemos em um mundo de constante transformação digital, onde cada vez se tem um maior uso das tecnologias digitais, seja para trabalhar, estudar, lazer, enfim. E com isso, há um crescimento da educação digital, o que é positivo, né, pois possibilita novas formas de aprendizagem e novas possibilidades de acesso à informação, mas que, por outro lado, também demandam um maior consumo dos recursos naturais, de energia e de geração de resíduos eletrônicos. Então, daí nasce uma necessidade de discutir sobre a sustentabilidade digital, até porque quanto maior for a utilização das tecnologias digitais, maior será o consumo dos recursos naturais necessários para a manutenção dessas tecnologias. Então, dentro desse contexto, nasceu a seguinte pergunta: como os membros do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara percebem a sustentabilidade digital e sua relação com a educação ambiental? Justificativa. A pesquisa é relevante por integrar transformação digital, impactos ambientais e lacuna científica. Então, essa pesquisa ela se justifica baseada principalmente nesses 4 aspectos, né? O primeiro dele é a transformação digital. O uso crescente das tecnologias digitais modifica profundamente os processos educacionais. O segundo aspecto é os impactos ambientais, pois o ambiente digital também gera consumo energético, resíduos eletrônicos e utilização de recursos naturais. Há ainda o aspecto da lacuna científica, pois ainda existem poucos estudos relacionando sustentabilidade digital, educação ambiental e conselhos gestores de unidade de conservação. E, por fim, o aspecto da contribuição social, pois os resultados podem subsidiar ações de educação ambiental e fortalecer práticas sustentáveis na APA Serra da Caiçara, além do que o produto final desta pesquisa também poderá servir de subsídio teórico para novas pesquisas em relação ao tema da sustentabilidade digital, que é um conceito que amplia as discussões desenvolvidas pela educação ambiental ao incorporar os impactos ambientais das tecnologias digitais. Então, os objetivos da pesquisa. O objetivo geral da pesquisa foi analisar as percepções dos membros do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara sobre sustentabilidade digital e sua relação com a educação ambiental. Mais especificamente, identificar o conhecimento prévio sobre sustentabilidade digital, investigar a percepção dos impactos ambientais associados às tecnologias digitais, analisar a relação entre sustentabilidade digital e educação ambiental e, por fim, discutir as contribuições das unidades de conservação para a promoção da sustentabilidade digital. Então, sustentabilidade digital, uso eficiente, ético e ambientalmente responsável das tecnologias. O conceito-chave de sustentabilidade digital é o uso responsável das tecnologias digitais, considerando seus impactos ambientais, sociais e econômicos, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a sustentabilidade digital ela trata não apenas da utilização das tecnologias digitais, focando nos benefícios proporcionados por essas tecnologias, mas leva em consideração também conceitos como consumo responsável, uso consciente das tecnologias, eficiência energética, redução dos resíduos eletrônicos e responsabilidade socioambiental. Ou seja, o conceito de sustentabilidade digital, ele relaciona não apenas o uso das tecnologias, mas leva em consideração todo o ciclo de vida das tecnologias digitais,
que é o nosso próximo tópico, o ciclo de vida das tecnologias digitais. Os impactos das tecnologias digitais iniciam-se desde a extração da matéria-prima necessária para a produção dos equipamentos. Então, durante a extração de materiais como lítio, cobre, ouro, terras raras, já há um impacto ambiental. E esse impacto ele continua ainda durante a produção dos equipamentos, com um elevado consumo energético e emissão de gases de efeito estufa durante a fabricação. Há ainda um impacto durante a distribuição, com o transporte mundial dos equipamentos, com o consumo de combustíveis fósseis, o impacto durante o uso dos equipamentos, pois durante toda a vida útil daquele equipamento ele irá demandar energia elétrica, então há também um impacto nesse sentido. Há ainda um impacto com os data centers, né? Com grandes servidores que demandam energia elétrica e água para resfriamento de infraestrutura digital. E, por fim, o descarte, onde há necessidade de um descarte adequado para evitar contaminação ambiental. Então, a sustentabilidade digital considera todas essas etapas e busca reduzir seus impactos ambientais. Educação ambiental, educação inovadora e tecnologias digitais. Esses foram 3 conceitos teóricos que foram abordados durante a pesquisa e que dialogam com o conceito de sustentabilidade digital. O primeiro deles é a educação ambiental, onde há necessidade de uma consciência crítica, consciência ambiental, consumo responsável, participação social e sustentabilidade. O conceito de tecnologias digitais, né, que já fazem parte do nosso dia a dia e onde são usadas ferramentas como internet, computação em nuvem, inteligência artificial, dispositivos móveis, e o conceito de educação inovadora, que aborda aí metodologias ativas, ensino híbrido, educação EAD, aprendizagem colaborativa e protagonismo. Então, o conceito de sustentabilidade digital dialoga com esses 3 aspectos, fortalecendo práticas educativas voltadas ao uso responsável das tecnologias digitais. A sustentabilidade digital aproxima esses 3 elementos ao propor que o uso das tecnologias também seja acompanhado por uma reflexão sobre os impactos ambientais e pelo desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Então, vamos agora à APA Serra da Caiçara, que é o contexto territorial da pesquisa, né? Esta pesquisa ela foi desenvolvida junto aos membros do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara, que é uma área de proteção ambiental criada em 2022. Localizada no bioma Caatinga e tem uma área de mais de 103 mil hectares, abrangindo 5 municípios do estado de Alagoas. A gestão da APA é feita através de um conselho gestor participativo, que reúne representantes de diferentes instituições e segmentos da sociedade, constituindo um espaço adequado para compreender percepções sobre educação ambiental e sustentabilidade digital. A metodologia. Então, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada e natureza bibliográfica, exploratória e descritiva com uma abordagem quantitativa. Então, os procedimentos metodológicos utilizados foram coleta de dados por meio de um questionário online com participação voluntária. Após a coleta dos dados, foi feita uma análise estatística descritiva. Segundo Gil, as pesquisas exploratórias têm como finalidade proporcionar maior familiaridade com determinado problema, enquanto as pesquisas descritivas buscam identificar e descrever características de determinada população ou fenômeno. Participantes e instrumentos de pesquisa. Então, ao total, 9 participantes responderam o questionário, o que representa um total de 45% dos membros do conselho. Então, foi respondido o questionário online de maneira participativa e totalmente anônima, né? Em nenhum momento foi coletado nenhum tipo de dado que pudesse identificar quem estava respondendo o questionário. E esse questionário ele foi desenvolvido com o auxílio da plataforma Microsoft Forms, onde foram aplicadas questões de caracterização, utilização de escala Likert, e onde pôde-se avaliar, né, as percepções em relação ao conhecimento sobre sustentabilidade digital, percepções ambientais e educação ambiental. Os dados obtidos permitiram compreender as percepções dos conselheiros acerca da sustentabilidade digital e sua relação com a educação ambiental. E agora já a parte dos resultados, né? Primeiro, em relação ao perfil dos participantes. Os participantes representam membros do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara, pertencentes a diferentes segmentos institucionais,
contribuindo para uma visão diversificada sobre a temática investigada. Então, como eu já havia falado anteriormente, foram ao total 9 conselheiros responderam ao questionário, o que representa uma participação de diferentes segmentos do conselho gestor, né? Então, como é possível ver com o auxílio da tabela ao lado, a tabela 1, do total de 9 respondentes, 7 representavam o poder público, 1 representava a sociedade civil e 1 sindicato. Então, a participação de diferentes segmentos institucionais permitiu obter percepções diversificadas sobre o tema. Conhecer o perfil dos participantes permite compreender o contexto das respostas. Então, a caracterização dos participantes constitui etapa essencial para a interpretação dos resultados obtidos. Conhecimento prévio sobre sustentabilidade digital. Então, o conceito de sustentabilidade digital apresenta diferentes níveis de compreensão entre os conselheiros. Como é possível ver com o auxílio da figura 1, durante o questionário foi aplicada a seguinte pergunta: antes deste questionário, você já conhecia o termo sustentabilidade digital? Dos 9 respondentes ao total, 66% afirmou que não conheciam esse termo anteriormente, e apenas aproximadamente 33% afirmou que sim, que já conhecia. Então, o que pode se observar a partir daí? Primeiro, o nível de conhecimento variado entre os participantes, né? Pois parte dos conselheiros demonstra conhecimento sobre o tema, enquanto outra parte demonstra que ainda não conhecia o tema, e que foi a maioria, né? A maioria afirmou que não conhecia o tema. Observa-se que a partir daqui há um espaço para ampliação de formação sobre o tema, né? Então, isso reforça a necessidade de capacitação. Os resultados indicam que o conceito de sustentabilidade digital ainda apresenta níveis distintos de compreensão entre os membros do Conselho Gestor, apontando para a necessidade de ações de formação e sensibilização. Percepção sobre os impactos ambientais das tecnologias digitais. Então, mais uma vez, com o auxílio da figura 3, ela traz aqui mais uma pergunta que foi utilizada no questionário também. Você acredita que o uso de tecnologias digitais gera impactos ambientais? Então, do total de 9 respondentes, 1 afirmou que não, 1 que há um impacto pouco, 6 marcaram que há um impacto moderado, enquanto 1 marcou que há um impacto de muito, né? Então, esses resultados sugerem que os participantes reconhecem a existência de impactos ambientais associados às tecnologias digitais, embora parte deles ainda não os perceba como altamente significativos. Esse resultado pode estar relacionado ao desconhecimento prévio do conceito de sustentabilidade digital que foi identificado na questão anterior. Então, os resultados evidenciam o reconhecimento dos impactos ambientais associados às tecnologias digitais pelos participantes da pesquisa. Percepção dos participantes sobre a sustentabilidade da educação à distância. Então, mais uma vez, com o auxílio da figura 4, ela traz aqui mais uma pergunta que foi aplicada no questionário. Você considera que a educação à distância é mais sustentável ambientalmente do que o ensino presencial? Então, é interessante notar que nesta pergunta houve uma certa dispersão, né, das respostas. Então, do total de 9 participantes, 2 marcaram que discordam, 4 marcaram que nem concorda nem discorda, 1 marcou que concorda, enquanto 2 também marcaram que concordam totalmente. Essa distribuição demonstra a ausência de consenso entre os participantes quanto às possíveis vantagens ambientais da educação à distância, indicando que esse tema ainda suscita dúvidas e diferentes interpretações. Tal resultado está em consonância, né, com o referencial teórico que destaca que a educação à distância não pode ser considerada automaticamente mais sustentável, uma vez que seus impactos ambientais também envolvem equipamentos eletrônicos, infraestrutura digital e consumo energético. Então, a educação à distância pode contribuir para a sustentabilidade, porém também depende de práticas responsáveis relacionadas ao uso das tecnologias digitais. Em relação às percepções, né, sobre o descarte de resíduos eletrônicos e consumo de energia. Em relação aos resíduos eletrônicos, os participantes demonstraram reconhecer que o descarte inadequado de equipamentos eletrônicos representa um importante problema ambiental, reforçando a necessidade de práticas corretas de reutilização e reciclagem.
sobre o consumo energético, as respostas evidenciaram que os participantes compreendem que computadores, dispositivos móveis e a infraestrutura digital demandam um consumo contínuo de energia elétrica, tornando essencial a adoção de práticas voltadas à eficiência energética. Então, dentro disso, pode-se fazer uma certa reflexão, né? O uso consciente das tecnologias digitais envolve tanto a redução do consumo de recursos quanto o descarte ambientalmente adequado dos equipamentos, fortalecendo os princípios da sustentabilidade digital. Em relação às percepções sobre sustentabilidade digital e sua relação com a educação ambiental. Então, a figura 5, ela traz aqui duas perguntas que foram aplicadas no questionário. A primeira delas é: o tema sustentabilidade digital deveria ser incluído em ações de educação ambiental? Então, para essa pergunta, 2 participantes marcaram que concordam e 7 marcaram que concordam totalmente. E para a segunda pergunta, as unidades de conservação podem contribuir para a conscientização sobre o uso sustentável das tecnologias? Então, nessa pergunta, 3 marcaram que concordam, e enquanto 6 marcaram que concordam totalmente. Então, esses resultados demonstram que, embora o conceito de sustentabilidade digital ainda seja pouco conhecido entre os participantes, existe ampla receptividade à sua inserção em ações de educação ambiental, desenvolvidas no âmbito das unidades de conservação. Tal percepção reforça o potencial desses espaços como ambientes voltados não apenas à conservação dos recursos naturais, mas também à promoção de processos educativos capazes de ampliar a compreensão da sociedade acerca dos impactos ambientais associados às tecnologias digitais. Então, discussão dos resultados, né? Primeiro, em relação às tecnologias digitais na educação, os resultados indicam que a utilização das tecnologias deve estar acompanhada de práticas conscientes, aproximando inovação, educação e responsabilidade socioambiental. Sobre a sustentabilidade digital, os resultados apontam que, embora parte dos conselheiros ainda apresente conhecimento limitado sobre sustentabilidade digital, há um reconhecimento dos impactos ambientais associados ao uso das tecnologias, corroborando a necessidade de ampliar a compreensão desses conceitos. Sobre as unidades de conservação, os participantes reconhecem o potencial das unidades de conservação para desenvolver ações educativas relacionadas à sustentabilidade digital, ampliando o alcance das práticas de educação ambiental. E a percepção dos participantes reforça o papel da educação ambiental como um espaço privilegiado para promover reflexão crítica sobre o uso responsável das tecnologias digitais. Então, esses resultados dialogam com o referencial teórico ao indicar que sustentabilidade digital e educação ambiental podem ser articuladas em ações educativas voltadas ao uso responsável das tecnologias digitais. E algumas implicações, né, para a APA Serra da Caiçara. Primeiro, em relação à gestão sustentável, né, uma incorporação gradual de práticas de sustentabilidade digital nas ações de gestão e educação ambiental da APA, considerando o impacto ambiental das tecnologias digitais. Em relação à formação de conselheiros, né, o desenvolvimento de ações educativas focadas na sustentabilidade digital para membros do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara, e em relação também ao planejamento educacional, a inclusão da dimensão digital nas estratégias de educação ambiental da APA, promovendo a conscientização ampla. Então, os resultados oferecem subsídio para que a APA Serra da Caiçara integre a sustentabilidade digital em suas práticas de gestão e educação ambiental. Então, vamos às principais conclusões. Primeiro, em relação ao conhecimento limitado. Há um conhecimento limitado sobre sustentabilidade digital entre os conselheiros, indicando a necessidade de formação específica e contínua sobre o tema sustentabilidade digital. Em relação à consciência ambiental, né? Os participantes reconhecem os impactos ambientais associados às tecnologias digitais, mas é preciso traduzir essa percepção em práticas concretas do dia a dia. Então, percebe-se que há um potencial integrador. A sustentabilidade digital revela-se como uma dimensão inovadora e indispensável para as futuras ações
de educação ambiental na APA. Então, os resultados indicam potencial para integrar a sustentabilidade digital às ações de educação ambiental desenvolvidas no contexto da APA Serra da Caiçara. Dito isto, é importante falar também sobre as limitações da pesquisa, né? A primeira limitação em relação à amostra. Então, a amostra foi uma amostra pequena, né? Uma amostra limitada ao número de participantes do Conselho Gestor da APA Serra da Caiçara. Então, o Conselho ele tem 20 participantes e apenas 9 participaram da pesquisa. A limitação de escopo, né? Pois o foco foi específico na relação entre sustentabilidade digital e educação ambiental. A limitação de tempo, a coleta de dados foi realizada em um recorte temporal específico, então o questionário ele ficou disponível para respostas apenas durante 10 dias, né? A limitação em relação ao instrumento, a utilização de questionário online limitando a profundidade das respostas, então o questionário ele só tinha perguntas objetivas, né? Apenas de múltipla escolha, não havia espaço para perguntas abertas, né? Onde haveria a possibilidade de talvez conseguir outras percepções, e a limitação de generalização, os resultados restritos ao contexto estudado, sem possibilidade de generalização ampla, né? Então, reconhecer as limitações do estudo contribui para a transparência científica e orienta novas possibilidades de investigação. E algumas perspectivas para pesquisas futuras sobre sustentabilidade digital. Então, a primeira seria estudos com outras unidades de conservação, a ampliação da amostra de participantes, pesquisas aplicadas em escolas, formação de professores sobre o tema, políticas públicas de educação ambiental e tecnologias digitais sustentáveis. Então, a sustentabilidade digital constitui um campo emergente de investigação, oferecendo amplas possibilidades para pesquisas interdisciplinares envolvendo educação, tecnologia e meio ambiente. A ampliação das pesquisas poderá contribuir para o fortalecimento da educação ambiental em diferentes contextos educacionais. Então, posto isso, eu chego ao final desta apresentação, acredito que eu mantive o tempo recomendado. Eu queria mais uma vez aproveitar para agradecer aos membros da banca, né, por a oportunidade de apresentar este TCC com um tema, pode-se dizer até que novo, né? Então, posto isso, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao tempo também em que me coloco à disposição da banca para responder alguma eventual dúvida que tenha surgido. Obrigado.